Senhoras e senhores, queridas alunas, queridos alunos, as emoções reservadas para a aula de hoje são fortíssimas. São questões procuradas naqueles livros de onde já saíram muitas questões do ITA, inclusive algumas questões do próprio vestibular do ITA, embora antigas, vão ser contempladas. Mas o principal foco que eu pretendo com essa escolha de exercícios é adiantar alguma coisa que ainda não caiu, mas que por estar na bibliografia, de onde as questões são muitas vezes inspiradas, tem grande chance de cair. São problemas, alguns deles tratados em cursos de engenharia, na disciplina de mecânica dos fluidos. Basicamente a aula vai ser de hidrostática, teorema de Stevin, teorema de Arquimedes, serão especialmente contemplados hoje, em abordagens que realmente a rigor extrapolam o ensino médio, mas que não cobram assim muita habilidade além daquela que você já tem. E por isso são sempre questões candidatas a aparecerem em caráter inédito. Nós temos feito isso, você percebeu, já desde o início do ano. E algumas vezes, num passado recente, com sucesso. Questões como aquela, por exemplo, aquela questão do bloco de gelo, né? Que boiava e que derretia sem mudança de temperatura, boiava na água, derretia sem mudança de temperatura, caiu no ímã agora, e a gente prova, né, que o nível do líquido permanece o mesmo. Questões desse tipo, que já há algum tempo nós trabalhamos, de repente estão aparecendo, e é essa a expectativa com essas questões. Ok? Você terá também, são testes basicamente de hidrostática, mas alguns cobram também outras habilidades, por isso eu prefiro dar a esta aula o título de exercícios complementares de física, sem especificar exatamente a que parte da física estamos nos referindo, mas principalmente a hidrostática. Além dos 5 exercícios que vão ser trabalhados na aula, há uma coleção de outros, a maioria sobre hidrostática, mas outros, eu repito, sobre movimento parabólico, sobre plano inclinado, enfim, você verá, nós estamos já no final da preparação, não temos por que ficarmos amarrados, né, a um determinado assunto. Nesse momento, quanto mais abrangente for o nosso exercício, melhor. Tá? Esse é o preâmbulo, então, para a aula de hoje. Primeira questão, então, do Raxo. Em um recipiente foi colocada água de densidade 1000 kg por metro cúbico. E no fundo amarrou-se uma corda que está presa em sua outra extremidade a uma esfera de densidade 700 kg por metro cúbico. Repare que a densidade da esfera é então menor do que a da água. O lugar natural dessa esfera deve ser de madeira, cortiça, isopor, materiais, enfim, menos densos do que a água, seria boiando. Mas ela permanece, vemos no desenho, totalmente submersa, com seu volume aí de 0,04 metros cúbicos, justamente por estar amarrada a esta corda, que evidentemente ficará tensa. Mas o detalhe, veja, com essa situação você já está acostumado, né? Nas aulas de hidrostática, calcular a tração, dados volume, as densidades do líquido e do corpo, é um problema com o qual você já está habituado. A novidade, porém, vem agora. A seguir, o recipiente experimenta uma aceleração horizontal de 7,5 metros por segundo ao quadrado. Um dia nós já provamos, e não será esse o nosso objetivo hoje, que a superfície livre, devido à inércia, né, fica inclinada. Isso é questão manjada no ITA, né? Já discutimos nas aulas sobre segunda lei de Newton, em aulas de complementos de hidrostática, relacionar o ângulo alfa com a aceleração, o ângulo que a superfície livre agora forma com a horizontal, é um problema que já passou. A igual a G tangente alfa, se eu não me engano, né? Pois é. Então, não tiramos o valor daquilo que já foi tratado. Mas a pergunta hoje é outra. Calcular a intensidade da força de tração que a corda suportará durante o movimento acelerado. Tá? Isso já caiu no ITA, não com a profundidade desse exercício, onde nós vamos fazer realmente uma avaliação quantitativa. Mas já caiu, se não me engano, o slide seguinte vai mostrar isto, exatamente, o aspecto qualitativo da questão. O ITA já deu mostras, isto no ano de
2003, né? De lá para cá voltou a cair, mas assim sempre qualitativamente, mas já deu mostras de que eventualmente uma avaliação quantitativa possa ser requerida. A tração na corda está ligada ao empuxo que essa esfera recebe. Certamente o empuxo é maior do que o peso, porque o lugar natural desta bola seria boiando na água e não imersa como está. Então meu coração diz que a corda está tensa. Se não houvesse essa aceleração, calcularíamos facilmente por condição de equilíbrio, né? O peso age para baixo, a tração também, empuxo igual a tração mais peso, em 2 linhas você mataria a questão. Essa é manjada. Mas agora, com o carrinho acelerando, como é que eu resolvo? Há várias maneiras de resolver. E novamente aqui a gente se depara com aquela situação. É possível trabalhar com o referencial da Terra. Neste caso, não há equilíbrio, o carrinho está em movimento acelerado, consequentemente a esfera também estará, a saída será pela segunda lei de Newton, e também será possível trabalhar no referencial do carrinho, coisas que você já deve estar bem acostumado nessa altura, eu espero. Mas quando você trabalha no referencial do carrinho, você tem de incluir a força de inércia, não é? E daí há equilíbrio. Um observador que viaje junto com o carrinho olhando para a bola não vai dizer que ela está acelerando para a direita como alguém que esteja olhando na Terra. Então haverá equilíbrio, nesse caso você não usará a segunda lei de Newton, usará sim condição de equilíbrio, resultante das forças igual a zero, eventualmente soma dos momentos igual a zero. Tá claro? Então a primeira coisa é escolher o referencial. Se você procurar a orientação no próprio livro do Raxo, aliás, eu tenho dito e recomendo, né? Esse livro, olha só como eu sou fã desse livro. Eu tenho o Raxo antigo, as folhas já estão caindo, de tanto fazer cópia, né, por scanner para colocar no simulado de vocês. Esse Raxo foi vendido aqui no Brasil, é peruano, né, em 2012. Foi nessa época que eu comprei. E como o livro está caindo aos pedaços, eu sempre procurei comprar outro. E não conseguia, porque lá na editora de onde eu havia comprado, na livraria de onde eu havia comprado, não tinha. E agora apareceu numa outra livraria, não vou fazer propaganda dela aqui, mas se alguém tiver interesse, particularmente, com todo prazer, eu direi. E se ainda houver disponibilidade, porque o importador compra parcimoniosamente, eu revelarei. Tá? Então, está aqui o livro do Raxo. Esse é o azul, o antigo, que trata praticamente de toda a física. Tem mecânica, ondulatória, acústica, eletricidade, até física moderna. Com exercícios, então, resolvidos, muitos deles, ou pelo menos dada a dica. E agora surgiu uma nova versão do Raxo, mais volumosa ainda, mas um livro só de mecânica. Mas meu interesse não é fazer propaganda do livro, não. Com lumbreiras, que você já tem acesso, Halliday, tópicos de física, você já está muito bem servido. O que eu quero dizer é que quando você vai à bibliografia, quando eu falo em bibliografia, é que ou é Raxo ou então livros de engenharia, porque muitos desses problemas são tratados também, como eu já falei, na mecânica dos fluidos. A proposta é variada. Às vezes ele sugere que você resolva no referencial da Terra, às vezes no referencial do carrinho, e o encaminhamento é variado. Tá? Então o que eu vou fazer agora é apenas uma sugestão. Outras soluções são viáveis e eu aprecio muito ouvir. Professor, não dá para fazer desse jeito, daquele jeito. Tente. Se der a mesma coisa, é porque deve estar certo. Tá? E depois me fale, porque aí eu vou poder ratificar ou não. Tá? Normalmente o aluno terá razão nessas outras ideias que ocorrem. Mas não vamos ficar investigando muitas soluções, não. Apenas veja como eu vou propor. Então, o grande segredo para calcular o que você pede é a tração, força de tração no fio, é você fazer o DCL. Que forças agem sobre esta bola? Não há dúvida, independente do referencial, que age o peso e o empuxo. Na vertical, como sempre foi, né? Então, o peso, eu estou chamando de PV, parece pleonasmo, mas é bom que se chame assim, peso vertical, vale mg, ou ρvg, né? Já que a massa não foi dada, né, mas ela pode ser expressa como produto de massa específica por volume. Isso vem de ρ igual a m sobre v, definição de massa específica. O ρ, naturalmente, do material da esfera foi dado, 700, volume 0,04, gravidade 10, 280 newtons é o peso, digamos assim, real dessa esfera. Daqui a pouco nós vamos fazer referência também ao peso aparente, né?
que você também já ouviu falar. Então, ágio peso, sem dúvida alguma. Ágio empuxo, de acordo com o teorema de Arquimedes, o empuxo, eu aqui também chamo de EV, parece ser pleonasmo, o empuxo não é sempre vertical, professor. Já vão ver que nesse caso não é. O empuxo vertical, então, por Arquimedes, calcula-se por ρ LVG, você sabe disso. Rodolíquido é 1000, volume submerso é o próprio volume da bola, ela está totalmente submersa, 0,04, gravidade 10, isso vai dar, fazendo a conta, 400 newtons. Mas não são só essas as forças, professor? Não, isso seria se o carrinho estivesse parado. Como o carrinho acelera, no referencial do carrinho haverá a força de inércia, que se calcula por menos MA, lembra? É aquela força que te joga para trás quando você está no meio do ônibus, que arranca para frente se você não estiver se segurando. E haverá também um empuxo dirigido para a direita. Por que esse empuxo? Ora, se na vertical tem gravidade e o peso é para baixo e empuxo é para cima, por que na horizontal haveria de ser diferente? Essa força de inércia, ela, por muitos, é até chamada de gravidade artificial. É como se houvesse uma nova gravidade, valendo A, no caso, 7,5 e não 10. E o empuxo tem de haver, gente, porque o empuxo é uma força que o líquido exerce sobre o corpo como consequência da diferença de pressão, não é? Por que existe empuxo na vertical? Porque a pressão embaixo é maior do que em cima. Quem sabe deduzir o teorema de Arquimedes sabe disso. E na horizontal, a inércia fará com que a água se acumule também do lado esquerdo e fique mais rara do lado direito. E um dia nós já provamos isso, faz com que apareça um gradiente de pressão. A pressão aumenta quando a gente vai da esquerda para a direita, ou seja, do lado esquerdo da bola tem mais pressão do que do lado direito. Será que você lembra disso? E isso origina um empuxo também calculado por Arquimedes, só que agora em vez de ρ LVSG, a gente expressa esse empuxo por ρ LVA. Então calculamos essas forças. O peso horizontal, então esse peso novo que aparece em consequência da força de inércia, é MA. Na verdade, pH é a força de inércia. M vale ρV vezes A. Rho naturalmente do corpo, porque M é para ser a massa do corpo. 700 foi dado lá em cima, volume 0,04, aceleração 7,5 vai dar 210 newtons. E o empuxo na horizontal agora, também por Arquimedes, entre aspas, né? Arquimedes na horizontal, veja quanta coisa nova você está aprendendo, existe isso sim, empuxo na horizontal, você acaba de ver que isso existe, calcula-se por ρ LVA, no caso, não ρ LVG, 1000 vezes 0,04, que é o volume rodolíquido, naturalmente é 1000, e a aceleração 7,5, o resultado dessa conta, confira, vai ser agora de 300 newtons. São 4 forças, então, 2 na horizontal e 2 na vertical, cujas resultantes parciais em cada direção a gente calcula. Na direção X você faz EH menos PH. Vai ter uma resultante 300 menos 210. Na horizontal você terá 90 newtons naturalmente para a direita, porque 300 é maior que 210. O empuxo supera a força de inércia. Está entendendo que esta bola vai ser lançada para frente e não para trás, como seria se não houvesse água? É curioso esse detalhe, né? Foi isso que o ITA explorou recentemente. Daqui a pouco, no outro exercício, nós vamos falar disso. Já na direção vertical, somatório dos FY, você tem 400 para cima, que é o empuxo na vertical, e tem 280, que é o peso na vertical. A diferença das duas, por terem sentidos opostos, vale 120. Então, resumindo, sobre esta bola vai estar atuando uma resultante vertical de 120, é empuxo menos peso, newtons, e na horizontal também empuxo menos peso, porque não dizer assim, vale 90. E haverá equilíbrio para quem está olhando do recipiente, porque a corda não deixa que essa esfera suba nesta direção, que seria, acredite, a resultante dessas duas forças, eu poderia provar, seria perpendicular à superfície livre, que agora é inclinada. Então a tração deve estar equilibrando a resultante daquelas duas forças. Por Pitágoras, t ao quadrado igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado vai te levar, confira, a 150 newtons. Como eu já lhe disse, além desse processo, sugiro que você acompanhe bem o que foi feito, porque essa solução é geraldiana. Não, fui eu que inventei, claro, é uma das propostas dos livros, mas tem muitas lá, é a que está mais adequada à forma como eu venho apresentando o assunto para vocês. Até nem sei de que maneira o meu colega, meu caríssimo paranista sofredor, professor Marcel,
explicou isso para vocês. Tá? É apenas uma sugestão. Mas há muitas outras, inclusive a possibilidade de trabalhar com o referencial da Terra, caso você prefira. E também é possível, talvez muitos estejam acostumados, isso por sugestão minha também, proceder da seguinte forma: é viável você considerar uma gravidade aparente, raiz de A2 mais G2. Não tem um G atuando para baixo, estamos dentro de um campo gravitacional. Não tem uma aceleração de gravidade artificial, como eu chamei há pouco, devido à força de inércia para a esquerda. Então a gravidade aparente que age na direção da atração, é como se o peso agora tivesse a direção inclinada, ela se calcula por raiz de A2 mais G2. Tá? Isso se demonstra de uma forma, já aplicamos isso com um problema de pêndulo recentemente, tá? Também por Pitágoras, procurando desenhar daí só o A. Tem um G para baixo, tem um A para cá, o resultante dos dois é para cá. Pitágoras leva a isso. E qual é a vantagem da gravidade aparente? Com ela você calcula o peso aparente, tá? Que vai ter a direção da atração, m vezes gap, e o empuxo aparente, que tem a mesma direção perpendicular à da superfície livre, que é calculada também por Arquimedes, ρL VG, onde o G é o G aparente. Ok? Usar o termo gravidade aparente é lícito também, esse é um conceito consagrado principalmente em cursos mais avançados, cursos de engenharia, onde se lida obrigatoriamente com a força de inércia. Se numa questão discursiva do ITA você quiser se expressar desta forma, então você pode. O que me chama a atenção é que essa bola, então, não vai para trás. Né? Para quem está olhando do carrinho, desde o repouso até se adquirir esse movimento acelerado, a bola foi para frente, porque você notou que o EH é maior do que o pH, 300 é maior do que 210. Tá? Você está acostumado com a ideia de que o corpo vá para trás devido à inércia, mas é que tem um empuxo que supera. Tá? Existe a inércia querendo jogar a bola para trás e uma diferença de pressão querendo jogar a bola para frente. E é justamente por ser a esfera menos densa do que o líquido que o empuxo prevalece sobre a força de inércia. Isso contraria aquilo que a gente sente quando a gente está no ônibus, né? Já que a densidade do nosso corpo é bem maior que a do ar, né? O empuxo no ar é irrelevante. E o ITA, por incresça que parível, melhor dizendo, por incrível que pareça, em 2003 já cobrava algo a respeito disso. Esse problema que está aqui é idêntico ao que você acabou de ver, só que com um detalhe, ele é apenas teórico, não te obriga a fazer cálculo algum. Veja lá, um balão contendo gás hélio é fixado por meio de um fio leve ao piso de um vagão completamente fechado. O fio permanece na vertical enquanto o vagão se movimenta com velocidade constante, como mostra a figura. Velocidade constante. Se o vagão é acelerado para frente, de repente, daí a situação muda. Pode-se afirmar que em relação a ele o balão, tá? Muita gente desavisada, o pobre estudante que ainda conhece a lei da inércia, sabe essa história de a gente ser arremessado para trás quando o ônibus acelera, poderia pensar que este balão movimenta-se para trás. Não, pelo que nós acabamos de ver, a inércia tende de fato a jogar o balão para trás para quem olha do carrinho, mas o gradiente de pressão que aparece, justamente por ser o hélio menos denso do que o ar, aqui também vale aquela comparação, cria uma força, um empuxo artificial para a direita que supera a outra. Então, inspirado no exercício anterior, eu espero que você esteja enxergando que a resposta é C. O balão se movimenta para frente e a tração aumenta, claro, porque com o balão parado, a tração seria simplesmente, existe empuxo, né? Existe peso, existe tração. Tá? Você calcularia a tração fazendo empuxo menos peso. Tá? Pegue os números da questão anterior e repare que a tração agora é calculada por Pitágoras, né? Onde justamente esse 90 veio da diferença, aliás, o 120 veio da diferença empuxo menos peso, era o 120, e há um outro termo, outro cateto do triângulo ligado às novas forças horizontais que surgem. Então, a tração agora, neste caso, se torna maior do que antes. Tá? Na horizontal é uma coisa, na vertical, quando o carrinho não acelera. E agora, na direção inclinada, você teria essa componente vertical de força, a mesma que seria se não houvesse um movimento acelerado, mas agora tem também a componente horizontal.
A tração que em condições normais seria neste problema de 120 newtons, se não houvesse a aceleração, nesse caso é 150. Tá? Então, claro, a tração aumenta porque agora o papel da corda não é só impedir que a bola suba por ser o empuxo maior do que o peso. Haverá uma nova situação similar na horizontal também. E o papel dessa corda é também não deixar que a bola siga para frente. Então, até cardiacamente, né, apelando para o sentimento, nós poderíamos notar que a tração aumenta. Você está convencido disso? Peço a sua reflexão. Isso está mais ou menos evidente. Ok? Então parece ser uma contrariedade à lei da inércia. O balão de hélio deveria ir para trás, porque o carro foi para frente. De fato, ele tende a ir para trás. O hélio tem inércia, mas o ar tem mais inércia. O ar é mais denso. Volumes iguais de hélio e de ar, o ar tem mais massa, não é mesmo? E o gradiente de pressão, que tem a ver com a densidade do ar, supera esse efeito que pela inércia tenderia a levar a bola para trás. E, paradoxalmente, eu diria, não é uma mentira, mas é uma verdade que surpreende, esse balão é empurrado para frente. Isso já caiu no item, não foi uma vez só, não. Já houve questões similares, daí era um outro contexto, era uma mosca voando no meio de um recipiente e também havia aceleração e alguma pergunta, não lembro bem qual, mas com um raciocínio talvez similar ao que você acabou de ver, já caiu no ITA. Tá? E nós queremos nos preparar, foi discretamente já faz algum tempo, mas neste momento nós já estamos querendo varrer mesmo essas questões, né, que aparentemente foram esquecidas, mas que de repente acabam sendo ressuscitadas. Vamos em frente. A questão número 11 também, uma questão de caráter, é para ser teórico, tá? Nós já discutimos esse tipo de questão que virá agora, numa aula anterior, naquela mesma aula, em que nós provamos que quando um bloco de gelo derrete na água, sem variação de temperatura, o nível da água permanece constante. Inclusive esse mesmo teste, tá? Não porque caiu no IME, essa aula já está preparada muitos meses antes da prova do IME ter acontecido, essa questão foi repetida, mas agora na forma de teste proposto. Tá? Nós trabalhamos com o recipiente parado, aqui ele vai acelerar para baixo, e vamos provar que nada muda em relação a essa pergunta a respeito do nível que vai acabar permanecendo da mesma forma. Tá? É isso que eu pretendo provar agora, esse é o momento oportuno, já que nós vimos que podemos expressar, né, vimos no slide anterior, o empuxo trabalhando com a gravidade aparente. Beleza? Então, é essa a situação. Lá no IME caiu a situação, as duas situações, né? No mesmo teste, o recipiente estava parado, e aí havia a pergunta se o nível permanecia, e depois se o recipiente estivesse acelerando verticalmente. Agora não lembro se era para cima ou para baixo, mas isso é relevante porque a conclusão vai ser a mesma. Então veja lá, novamente Raxo. Um pedaço de gelo flutua na água, contido em um recipiente inicialmente em repouso. A seguir, o recipiente acelera para baixo com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Deseja-se averiguar se o pedaço de gelo submergirá mais na água ou se emergirá mais dela. Equivale a perguntar, o volume submerso aumenta ou diminui? Esse bloco de gelo tende a afundar ou tende a boiar mais? Se você respondesse cardiacamente, você já poderia tirar alguma conclusão. Por quê? O que de diferente existe quando a gente está dentro de um elevador parado em relação àquilo que acontece quando o elevador acelera para baixo? Quando a gente toma o elevador, por exemplo, no 20º andar de um edifício e aperta o botão do térreo, a gente se sente mais leve, não é? Dá um friozinho na barriga. A gravidade parece ficar menor. Eu creio que eu mesmo, ou o professor Marcel, já provamos algum dia, eu não vou provar isso nesse momento, que a gravidade aparente agora valerá G menos A. Tá? Vou deixar para você, por favor, verificar de onde vem essa relação. É intuitivo, né? Você já percebeu que você se sente mais leve quando você está dentro da cabine de um elevador que esteja acelerando para baixo. Inclusive, naquele caso extremo em que rompe-se o cabo que sustenta a cabine e essa aceleração se torna igual a G, a gente se sente
durante esses poucos segundos de vida que a gente tem nesse elevador em queda livre, né? Absolutamente leve. É assim que funciona a imponderabilidade, a maneira de você poder simular gravidade zero mesmo estando perto da Terra. Certamente você já ouviu falar sobre isso. Então, nós faremos a análise com a gravidade aparente, que agora vale G menos A. Tá, então tudo bem, professor, eu estou convencido, porque fica enrolando assim, eu me sinto mais leve, tá legal. Então isso não significa que o peso parece diminuir? Se o peso parece diminuir, daria a impressão num determinado momento que esse corpo deveria subir, não é? Deveria emergir mais, que o volume submerso deveria diminuir. Pois é, mas eu te pergunto, por que esse corpo haveria de subir? Não é por causa do empuxo? E se o peso diminui, porque P é igual a mg e a gravidade agora parece ser menor, não é verdade que o empuxo também deve diminuir, porque o empuxo também é diretamente proporcional a G? Então, onde é que eu estou querendo chegar? Gente, é como se você fosse para a Lua, onde a gravidade é a sexta parte do que é aqui. Lá você pesa 6 vezes menos. Opa, então eu vou poder boiar com mais tranquilidade? Nada disso, porque o empuxo também valerá 6 vezes menos quando um corpo estiver submerso na água, porventura existente na Lua. Está entendendo onde eu quero chegar? A gravidade parece diminuir, não é? A gravidade aparente é menor do que a real, mas isso torna o peso menor, mas também o empuxo menor. O Ita já perguntou sobre isso, e agora eu não lembro do ano, porque a hidrostática não está na minha mão. Talvez a questão esteja lá no material do professor Marcel, talvez não, porque também é uma questão antiga, mas eu juro que já caiu. Levando em conta que na Lua a gravidade é 6 vezes menor do que na Terra, podemos afirmar que na Lua é mais fácil flutuar devido ao menor peso. Mentira! A condição de flutuabilidade é a mesma, porque o empuxo também é menor. Tá? Então eu queria que você assim percebesse que apelando para o seu coração e não para a sua cabeça, necessariamente nesse momento você poderia concluir que o volume submerso continua o mesmo. Diminui o peso, mas diminui o empuxo e a condição de flutuabilidade continua a mesma. Agora, se isso lhe parece apenas uma sensação, um sentimento, e se o coração às vezes se engana, e quando ele se engana, ele faz você sofrer, preste atenção, você pensa que ama. Vocês lembram dessa música? É antiga, mas às vezes é tocada por aí. Pois é, o coração às vezes se engana, então nesta hora é bom a gente usar a cabeça. A cabeça com argumentos bem baseados leva a conclusões mais seguras, sem dúvida, é o que faremos a seguir. Com o recipiente parado, então, sem acelerar, um bloco de gelo flutuando estará em equilíbrio, por isso empuxo igual a peso. Empuxo é ρL VSG, estou chamando de VS1, volume submerso, nesta primeira experiência em que o recipiente está parado. Peso vale mg, cancele o g, e você terá VS1 igual a m sobre ρL. Beleza? Então assim você exprime o volume submerso no caso do recipiente estar parado. Agora, quando o recipiente acelera para baixo, trabalhando com o referencial da cabine, isso é opção minha, tá? Haverá equilíbrio. Não vou aplicar F igual a MA. F igual a MA caberia para quem olha da Terra. Para quem está dentro do carrinho, haverá equilíbrio. E daí trabalha-se com a gravidade aparente. Assim eu não preciso ficar falando de força de inércia, porque a situação de se usar gravidade aparente já contempla na sua origem a presença da força de inércia. Eu diria então que o empuxo aparente é igual ao peso aparente. EAP igual a PAP. ρL VS2GAP por Arquimedes, né? Eu exprimo assim o empuxo e o peso por M vezes GAP. Só que a gravidade aparente, eu repito aqui que está o pulo do gato, ela aparece tanto na expressão do empuxo quanto na expressão do peso, então cancela. E esse volume submerso no segundo caso vale M sobre ρL. Comparando as duas expressões, a gente conclui que o volume submerso permanece inalterado desde que o ρL não mude. E daí vem a pergunta, será que o ρL não muda? Será que por você estar acelerando para baixo essa água não fica mais ou menos densa? A rigor, a densidade varia, sabia? Eu consigo sentir isso facilmente se a cabine acelerasse para cima. Porque, por argumentos parecidos, daí com base no teorema de Steven, você provaria que a pressão agora é maior no fundo do recipiente. Mas eu te pergunto, o aumento da pressão faz alterar o volume da água? Não, porque a água é trabalhada como se fosse
a rigor não é, mas é quase como se fosse incompressível. Tá? Por maior que seja a pressão aplicada ou por menor que ela seja, o volume da água praticamente não muda. Aqui, na verdade, as pressões serão menores, porque a gravidade aparente diminui. Steven, Roger H, né? A gravidade aparente sendo menor. Diminuindo a pressão, o volume da água não deveria aumentar para uma mesma massa e diminuir a densidade? Não é o que a gente considera. O rodo da água a gente sempre considera 1000 kg por metro cúbico. Então, por ser a água um fluido incompressível, não há alteração do rodo líquido. E por isto, a resposta é que o volume submerso permanece o mesmo. Você pegou a ideia, assim você também responderá facilmente aquela segunda parte daquela questão do ímã, né? Que a maioria de vocês já me disse que acertou, graças a ter lembrado da primeira parte, e talvez tenha deduzido que a segunda parte deveria ser algo similar. E daí, para responder melhor aquela questão do ITA, algum dia você talvez já tenha visto, a condição de flutuabilidade não depende da aceleração da gravidade. Então, na Lua ou na Terra ou em Júpiter, você não terá mais facilidade ou mais dificuldade de flutuar, embora a gravidade seja outra. Tá certo? Professor, eu percebi que o senhor está propondo emoções novas. Se você percebeu isto, era exatamente o que eu queria que você percebesse. Nós queremos aprender coisas novas, mas que não fujam do foco. É essa a nossa intenção. Professor, legal, o senhor não teria mais exercícios nessa linha? Muitos mais. Tá? O Raxo tem muitos. E eu, claro, no meu papel, selecionei aqueles mais interessantes e aquelas questões do ITA que eu pude encontrar, né, nos meus arquivos e que estejam ligadas também da mesma forma ao que estamos falando. Por isso eu te digo que nesta linha serão os testes propostos para casa de 8 a 15. Algum ou outro daí é repetido, realmente como aquele do gelo que boia na água com o recipiente parado. Eu repeti de propósito, se alguém não lembrar, vai encontrar, é claro, em alguma aula anterior, é só procurar, você acha. Tá ok? Mas a ideia é que você resolva, certifique-se de que sabe todos, independente de já ter visto a resolução algum dia ou não. Legal, fortes emoções para essas aulas de testes suplementares. Então, vamos ver que outras novas emoções. Só um detalhe, eu alterei aqui a programação, né? Esqueci de falar. Resolvemos o exercício 1, proposto para ser feito em sala, o 2 também, e o 11 era para ser um teste. O que me motivou a trazê-lo para a aula foi essa abordagem recente no IME que tivemos em cima desse problema. A seguir eu retomo a numeração da própria apostila. Lembram dessa questão? Já caiu em simulado, não tenho certeza, mas já foi resolvida em aula, numa aula de quinta-feira, parecida pelo menos. Pois é, vamos dar uma olhadinha. Algum dia o ITA já pediu a respeito. Aqui está, inclusive, a questão do ITA está proposta para casa. É o último teste, ITA 95, é uma questão muito parecida com esta. Um recipiente aberto em seus dois extremos, como se fosse uma garrafa. Aqui o gargalo, aqui a parte mais larga da garrafa, mas cortada, porque está aberto nos dois extremos. É um recipiente que não tem tampa e que também não tem fundo. É isso que ele quer dizer quando fala aberto nos dois extremos. Tem uma massa de 1,76 kg, é a massa do recipiente, e apresenta seções retas circulares cujos raios são R1 e R2, aqui se mostram os diâmetros, os raios são 7 e 3 centímetros. Na posição mostrada, sua base adapta hermeticamente sobre o piso, para não permitir que o líquido vaze. Determine para que altura H de água, cuja densidade vale 1000 kg por metro cúbico, no tubo vertical o recipiente se desprenderá do piso. Lembra que no último simulado caiu uma questão idêntica a essa, mas era uma superfície, um recipiente hemisférico? Pois é, muita gente que sabe resolver esse problema não conseguiu resolver aquele do recipiente hemisférico. Então acompanhe com atenção até o final. Como é que a gente resolve esse problema? Gente, eu vou ser bem objetivo. Reina pressão nessa parte em que a seção reta da garrafa varia, não é? Reina pressão porque tem uma altura de coluna líquida H. Esta pressão cria uma força de baixo para cima sobre esta coroa circular que você tem aqui nesta altura.
e daí uma força para cima, se tiver intensidade igual ao peso do recipiente, fará com que ele se levante. Então eu vou propor a solução desta forma, com base então no teorema de Stevens. Calculando a pressão hidrostática que reina na profundidade H, aqui, ρgH é como se calcula pressão exercida por uma coluna H de água. Rho da água 10 ao cubo, gravidade ele não deu, eu chamo simplesmente de G, se quiser colocar 10 não tem problema, esse G na verdade vai acabar se simplificando, se não me falha a memória, exatamente. E o H eu não posso substituir porque não foi dado. Então deixe indicado, a pressão vale 10 ao cubo GH. A condição para que o recipiente se levante é que esta força para cima, criada sobre esta parte do recipiente, que se você visse em perspectiva, espero que esteja imaginando, seria uma coroa circular, a força devido à pressão da água de baixo para cima terá de ser igual ao peso do recipiente. Força exercida pela água calcularemos por pressão vezes área, igual a mg, onde m é a massa do recipiente. Tá? A pressão acabamos de ver, 10 ao cubo vezes g vezes h, e a área é a área da coroa circular, πr1 ao quadrado menos πr2 ao quadrado, como você sabe. Certo? Desculpe, aqui foi falha minha, eu vou arrumar no PDF. Aqui tinha que ser 007 ao quadrado, né? 007 é o raio, e aqui tinha que ser 003 ao quadrado, tá? Eu esqueci de colocar isso como o 2 aqui, como sobrescrito. Arrumarei no PDF. Não vou regravar a aula, tá? Porque acredito que você esteja compreendendo, até porque na linha seguinte, né, 007 ao quadrado dá 0,049, 003 ao quadrado dá 0,309. O G simplifica, 10 ao cubo H, no lugar do π eu coloco 22 sétimos, esse foi um dado do problema, aproximadamente, né, 22 sobre 7 dá em torno de 3,14, é para facilitar a conta, 0,049 menos 0,0009 dá 0,004. Isolando o H, né, passo 7 multiplicando, 22, o 004 e o 1000 dividindo vai dar 0,14 metros, portanto 14 centímetros. Esta é a solução para aquele problema do ITA que caiu tempos atrás, embora aqui o problema seja outro, esse veio do Raxo. Tá? Certifique-se de que você é capaz de fazer dessa maneira, é o teste 19. Esse já esteve no meu material, inclusive, eu acredito, talvez eu até já tenha resolvido em sala, mas a ideia é rever um aspecto talvez pouco explorado. Agora, essa coroa circular é plana, é uma superfície plana. O problema da prova, e foi aí que muita gente teve dúvida, eu conversei com muitos de vocês, a superfície era hemisférica. Houve um simulado, um teste, um desafio, um concurso na internet esse ano, onde caiu uma questão idêntica a essa, que em vez de ser uma garrafa, era um cone, ou um tronco de cone, acho que era um cone mesmo, uma superfície cônica com água por baixo. E dava massa, né, e queria saber quanto vale a força que a água exerce sobre o cone, né? Daí não tinha como fazer desse jeito, porque as pressões são variadas, tanto na superfície hemisférica quanto na cônica, os H são variados, e aí complica. Então, no simulado, caiu essa questão e, inspirado no que você acabou de ver, foi proposta uma solução baseada numa regra que na internet chamam de, isso não é oficial, portanto, não é exatamente nos livros de McFlue que consta, chamam de regra da água que falta. Eu vou tentar te convencer que esta mesma força, que deve ser igual ao peso, né, que a água exerce sobre o recipiente, ela corresponde exatamente ao peso da água que poderia estar presente sobre a superfície externamente. Aqui nessa região, estou contornando com a setinha vermelha. Se tivesse água aqui e tivesse água aqui, eu garanto que o peso dessa quantidade de água, cujo volume é área da base vezes altura, área da coroa circular vezes H, esse é o volume, né? Se multiplicar o volume pelo ρ, eu vou ter a massa, e multiplicando pelo G, eu vou ter o peso. Esse peso da água que falta, alguns chamam, é a mesma força que nós calculamos e igualamos ao peso, para nos referirmos à situação de equilíbrio, né? Quando H é 14 centímetros, o recipiente estaria começando a levitar. Para levitar mesmo, o H teria de ser um pouquinho maior. Por que isso, professor? Simplesmente porque se você desprezar a espessura da garrafa, a pressão que reina aqui é a mesma que reina aqui, não é? Ou seja, ρgH.
E se tivesse água por fora, a pressão externamente desprezando a espessura não seria ρGH também? Pois é, se a pressão é a mesma e externamente estaria essa pressão agindo na mesma área, claro que vai criar a mesma força. Por favor, reflita sobre isso. Não é uma coisa óbvia, mas dá para entender. E era a saída para o caso lá do cone e também para o caso da superfície hemisférica do simulado. Tá? Chama-se regra da água que falta. O peso da água que falta é igualado com o peso do recipiente. O peso da água que falta, mg, onde m vale ρv. E o G aqui simplificou. Rho da água é 1000 e o volume a que me refiro, inspirado na fórmula do volume do prisma, área da base vezes a altura. A base seria uma coroa circular e a altura seria o H que nós estamos procurando. Certo? Seria o momento oportuno para você, e a grande maioria de vocês, eu sei, já esperava por isso, não acertou aquela questão, porque não tiveram orientação nesse sentido, embora poderiam ter imaginado, por isso que caiu na prova. Né? Mas muitos de vocês, e tem todo o meu perdão por causa disso, não acertaram. Mas agora, com o que acabaram de ouvir, peguem aquela questão do simulado, acho que foi a última da parte objetiva, se não me falha a memória, do último simulado que fizemos, esse cuja resposta, cujo resultado ainda não foi passado, né, por causa da indisponibilidade ainda do sistema. Seria o momento adequado para você dar uma olhada nesse problema, por gentileza. E para terminar esta aula, novas emoções fortíssimas aparecerão. Você verá nos dois últimos exercícios como se calcula a força sobre comportas. Isso é um problema de engenharia encantador, é a parte talvez mais importante de toda a hidrostática para o engenheiro civil, ele que vai projetar as usinas hidrelétricas onde frequentemente se precisa fazer uma barragem. Né? A força sobre a barragem é enorme por causa da densidade da água e porque estar se lidando com grandes colunas de água. Como é que se calcula isso? Isso não deveria cair no vestibular, mas o Raxo trata, e lá no Peru, Raxo é livro de ensino médio. E a regra para esse cálculo é quase acessível a vocês, exceto por uma pequena informaçãozinha de onde está o ponto de aplicação dessa força, já que a pressão é variável, à medida que a gente afunda. Essa informação você não teve, mas se eu te der a informação, você passa a ter condições, sim, de resolver um problema que a princípio deveria ser obrigação de um engenheiro terceiro-anista de engenharia civil. Vamos lá? Este então vem do Raxo novamente. Uma comporta é essa placa, né? Cujo extremo inferior está fixo a uma articulação, como se fosse uma porta, uma janela basculante, e o extremo superior está preso a uma mola de constante elástica K. Isso é uma comporta, ela serve para represar a água, né? Conforme a profundidade da água, a mola poderá estar comprimida, né? e a comporta inclinada para a direita, ou o contrário. No caso, parece que queremos uma situação de equilíbrio. Mas vamos ver o enunciado. Uma comporta retangular de altura OA igual a 50 centímetros e de 20 centímetros de largura. 20 centímetros seria aquela dimensão desse retângulo perpendicular ao plano do papel, imagine. Se encontra articulada em O e em contato com uma camada de água, cuja massa específica vale 1000 kg por metro cúbico. Calcular a altura H de tal modo, aliás, de tal camada, para que a mola, cuja constante elástica é de 900 newtons por metro quadrado, se comprima 2 centímetros, fazendo com que a comporta permaneça na posição vertical. Quer dizer, qualquer altura H maior do que essa que nós vamos calcular, a comporta se inclinaria para a esquerda. E menor, daí, a mola, por estar comprimida, empurraria a comporta para a esquerda, no caso. A água empurraria para a direita. O segredo é você fazer o DCL. Que forças agem na comporta? Ora, a comporta está parcialmente em contato com a água, não é? Até uma certa altura H que eu quero calcular. Isso faz com que a pressão varie na comporta linearmente, ρGH, não é? Aqui reina a pressão máxima, lá em cima a pressão hidrostática é zero, porque não tem profundidade. Então surge um triângulo que na bibliografia chamam de triângulo de pressões. Eu prefiro chamar de triângulo de força, sim, porque pressão é grandeza escalar. Essas flechinhas que representam as
forças infinitesimais que a água exerce sobre a placa, é por integral que se resolve melhor esse problema. Essas forças que a água faz na placa se tornam cada vez maiores. E o triângulo, então, mostra como que essa força varia linearmente, como a gente sabe, se o ρ, claro, for constante, é o que normalmente se considera. A resultante dessas forças é como se tivéssemos uma gravidade realmente dirigida da direita para a esquerda. A resultante deve estar no centro de gravidade. O centro de gravidade do triângulo, encontro das medianas, né? Você sabe, é uma distância 1/3 da altura a partir da base e 2/3 a partir do vértice. Isso também vale na direção da mediana, conforme propriedade da matemática. Tá? É isso de especial que esse problema requer, que você saiba o ponto de aplicação da força exercida pela água. Tá? Agora, isto funciona legal quando a barra está parcialmente submersa ou até totalmente submersa, mas com o ponto mais alto rente à superfície livre. Se a barra estiver totalmente submersa e a superfície livre lá em cima, essa figura poderá ser um trapézio. Daí lá na engenharia resolve-se isso com tranquilidade, mas no ensino médio já não seria tão fácil, porque como é que eu acho o centro de gravidade do trapézio? Não é tão fácil, né? Então veja lá, vamos calcular primeiramente a intensidade da força que a água aplica sobre a comporta. Você sabe que força é pressão vezes a área, né? Porque pressão, por definição, é força sobre a área. Pressão por Steven vale ρgh vezes A. E aí é que estaria a grande dúvida. Que H que usa em Steven, professor? Porque a pressão varia. Quanto maior H, maior P, não é? A gente calcula a pressão média. A gente trabalha com a profundidade do centro de gravidade, justamente porque o centro de gravidade, não do triângulo agora, estou falando do centro de gravidade da placa, justamente porque a variação da pressão é linear. O centro de gravidade da parte submersa da placa, melhor dizendo, está nos coincidindo com o centro geométrico. Por isso o H do CG aqui é trocado por H sobre 2. Dá para entender? Lá em cima a força seria 0. Aqui embaixo a força é ρgh. E a força média, então, ρgh sobre 2. Muito embora o ponto de aplicação esteja em H sobre 3. Veja o detalhe. Calcula-se, trabalha-se, repito, com a pressão média, por isso lida-se com profundidade média. Rho da água 10 ao cubo, gravidade 10, vamos assumir que o G seja 10. Profundidade do CG H sobre 2, falando do CG da placa, não do CG do triângulo nesse momento. E a área do retângulo, base vezes altura. A base é 20 centímetros, não é? 0,2 metros, então, e a altura desta placa é o H que eu não conheço. Se você fizer a continha, vai chegar em 1000H ao quadrado. É a expressão da força que a água faz na comporta. Quanto maior H, claro, maior a força. Essa força alcança valores enormes. Os projetos de engenharia para que as barragens fiquem estáveis dão muito trabalho para os engenheiros civis, por isso que eles precisam de aulas de McFlu. Algumas universidades, entre elas, lamentavelmente, a nossa UP, eu digo, como professor da mecânica dos fluidos, extirparam o McFlu do curso de engenharia. Por quê? Porque é uma matéria que reprova muito. Que coisa, gente, não sei se é esse o argumento, desculpem, estou sendo aqui um pouco antiético, mas discordo totalmente dessas cabeças pensantes desse país que tiraram McFlu do programa de engenharia. Certamente isso não aconteceu lá no ITA, tá? Mas aconteceu em algumas outras universidades, lamentavelmente. Mas propostas educacionais não é o tema desta aula. Algum dia a gente volta a falar sobre isso. Para haver equilíbrio, né? Então que forças agem sobre a placa? Age a força que a água exerce, cuja intensidade você já tem, num ponto que você já sabe qual é. Isso deveria fazer a placa girar em torno da dobradiça, mas a mola segura com a força que vem da mola. E para haver equilíbrio, a soma dos momentos em relação à dobradiça deve ser 0. A força que a água faz tem o seu suporte a uma distância, então, H sobre 3 da dobradiça, por isso o momento vale F vezes H sobre 3, e a mola, que faz um torque contrário, o torque agora é expresso por força da mola vezes a distância da dobradiça até a reta suporte da força que vem da mola, seria a distância OA, vale meio metro. Tá? Então o F você substitui por 1000H ao quadrado, vezes H sobre 3, é o braço, né? como também se chama, a força da mola vale Kx, vezes meio.
1000H ao cubo, então, H ao quadrado vezes H ao cubo sobre 3, o K da mola 900, o X 002, que são os 2 centímetros, transformados em metros, vezes 0,5, que é o braço da força da mola. Fazendo a conta, eu encontrei H ao cubo igual a 0,027, claro que o problema foi estrategicamente proposto, de modo a dar um resultado redondo por esse livro, né? Que propõe exercícios assim que facilitam nesse sentido a vida do aluno. Não precisa nem de calculadora. A água pode subir até 0,03 metros, então 30 centímetros, nesse momento haverá equilíbrio. Mais do que isto, ela ganha, a força da água ganha da força da mola, a comporta gira pelo sentido horário. Menos do que isso, a comporta giraria pelo sentido anti-horário. Legal? Gente, olhos nos olhos. Por que eu propus esse problema para candidatos ao ITA? Porque eu suspeito que algum dia vai cair. Todos os anos, há muito tempo, há algumas décadas, não quero nem contar quanto, senão vou acabar achando que eu sou velho. Na verdade, não sou velho, eu comecei muito jovem a minha carreira de professor, inclusive focando o ITA, já desde a minha adolescência. E todos os anos eu digo, algum dia isso ainda vai cair no ITA. Comportas, que eu saiba, nunca caiu. Esse H sobre 3 nunca caiu. Mas vocês sabem, quem sabe onde está o baricentro do triângulo tem condição de deduzir isso. Eu estou apostando que algum dia cai. Se é no próximo vestibular, se é no de 2022 ou se é de 2030, eu não sei. Mas vai cair, porque está naquela fonte de onde outras questões já foram copiadas. Legal, professor, estou me convencendo. Então manda mais. Eu vou propor mais um exercício apenas. Não tem de propósito, não tem entre os propostos para casa, porque é apenas uma suspeita minha, não é histórico nesse sentido, eu não quero que vocês percam muito tempo com isso. Já adianto que se, após esse exercício, você sentir que quer mais, me peça. Foi a minha matéria até 4 meses atrás, primeiro semestre de 2020, era a minha matéria na UP, então é só apertar algumas teclinhas e eu posso mandar para vocês as listas de exercícios que a gente propunha lá na UP, com exercícios copiados, é claro, de livros de engenharia. Eu selecionarei aqueles que se baseiam em informações que vocês já tenham tido, caso desejem. Se estiverem assim, super em dia com a matéria e estiverem atrás de novas emoções, tá? Fica a oferta. É só você me pedir inbox e eu irei atendê-lo com certeza. Mas mais um exercício só para finalizar, sem novidade conceitual, só para treinar, sobre comportas ainda, também do Raxo. Aqui a altura H de água, ρ igual a 1000 kg/m3, fará girar a comporta mostrada no sentido horário. Quer dizer, o torque produzido pela força exercida pela água supere o torque produzido por aquela massa suspensa. A comporta tem uma largura de 80 centímetros, 0,8 metros é a dimensão perpendicular ao plano do papel. Desprezar o atrito e o peso da comporta, não vou levar em conta. Sabe-se que a massa suspensa é de 36 kg e a distância de O até A vale 1,25 m. Só um detalhe, eu só hoje reparei que há uma falha nesse problema. Ele parece dizer que tem um apoio aqui nesse lugar. Isso aqui não existe, tá? Como eu tive de refazer a figura para mostrar o DCL, eu editei a figura e acabei apagando aquele apoio. Ele não existe, por favor. Primeiro, você entendeu a experiência? Uma comporta articulada aqui no ponto O é mantida inclinada, formando agora 53 graus com a horizontal. Ela represa a água, mantém a água presa do lado esquerdo, recebe com certeza da água uma força, que você sabe, a força de pressão é sempre normal à superfície, né? Ela é inclinada, portanto. A comporta deveria girar pelo sentido horário, mas graças à tração exercida pelo fio, que é naturalmente igual ao peso dessa massa suspensa, 360 newtons, já que a massa é de 36 quilos, a comporta poderá permanecer equilibrada. A partir daí, mais água provocaria aquilo que o problema quer que aconteça. Então, como é que a gente faz? Mesmo caminho do anterior, eu faço questão de fazer do mesmo jeito. Força é pressão vezes a área. Pressão ρGH, você sabe. E o H que eu vou usar, se é variável, use a profundidade média, a profundidade do CG da placa. Não é? Que é a metade de H. Está na metade de L, como chamaria o comprimento da placa, mas também está a uma distância vertical
igual a metade da altura, por coincidir com o centro geométrico. Rho da água 10 ao cubo, gravidade eu tomei como 10, tá? Na verdade, esse G igual a 10 não diz no enunciado. Se você tivesse deixado o G indicado, ele também se cancelaria como no outro exercício. Mas não há problema. Vamos fazer aí G igual a 10. Se deixasse G, acredite, o resultado seria o mesmo. Profundidade CG, H sobre 2, então. E a área, a base da placa, a área que tem contato, claro, com a água, que recebe força dela. A base 0,8 foi dada. E a altura eu chamei de L, tá? Chamei de L essa distância aqui, que calculo aqui embaixo. Por favor, existe um triângulo retângulo nesse desenho, onde um ângulo vale 53 graus, onde o cateto oposto é H, e onde a hipotenusa é o que eu agora estou chamando de L, neste momento aqui para expressar a área da placa. Seno de 53 seria então H sobre L, por isso L vale H sobre 0,8. 0,8, você sabe, é o valor do seno de 53. Ele não deu, mas nessa altura a gente já sabe, né? 4/5. Ok? Assim, então, L é substituído por H sobre 0,8 e feita essa conta, você chegará em 5.000 H ao quadrado como expressão da força exercida pela água. Claro que depende de H. Quanto maior H, maior F. Quanto maior a coluna da água, maior a força que a água exerce. Para haver equilíbrio, a soma dos momentos das forças em relação à articulação deve ser nula. A força F que a água faz tende a provocar giro pelo sentido horário e o torque é F vezes L sobre 3. Concorda? Se essa altura deve ser H sobre 3, na verdade é o centro de gravidade daquele triângulo que eu poderia desenhar aqui, agora não desenhei, também o centro de gravidade do tal triângulo estará a uma distância igual à terça parte da própria mediana, na direção da própria mediana. Por isso eu posso colocar aqui L sobre 3, sim, seria essa distância adequada para expressar o momento de F em relação a O. Do outro lado, então, o momento produzido pela força de 360 newtons tende a provocar giro pelo sentido anti-horário. Momento, força vezes distância, 360 vezes 1,25, que é a distância daqui até aqui. Cujo resultado, então, é 450. F eu copio lá de cima, 5.000 H ao quadrado. E L sobre 3, já que o L vale H sobre 0,8, dividindo por 3, 3 vezes 0,8, daí dá o 2,4 que está aqui. Isso te leva, confira, a H ao cubo igual a 0,216, a raiz cúbica de 0,216 é exata 0,06. Para esta altura de água haverá equilíbrio. A comporta girará, diz a resposta, pelo sentido horário, naturalmente, se o H for maior do que 0,6. E aquilo que eu falei há pouco, caso você deseje mais exercícios sobre comportas, entre em contato. Eu aqui propus e-mail, mas pode ser por Zap Zap, pode ser por Facebook. Mas, por favor, eu não coloco de público essas questões, porque isso faria com que muita gente que gosta de física acabe negligenciando outras matérias. Eu não tenho autoridade, nem sou imprudente a ponto de querer empurrar-lhes mais exercícios do que o ritmo programado, né, previsto por alguma pessoa que planejou esse curso, certamente foi o professor Renato, né? Então não posso, não tenho, não quero e não vou empurrar mais exercícios para vocês publicamente. Mas aqueles que desejarem, tá, poderão se manifestar por e-mail e terão, saiba que para mim é só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar o arquivo do meu HD externo, está guardado, que não estou mais trabalhando na universidade, mas eu não jogo as coisas de valor fora. Lá tem até exercícios sobre comportas reversas, que daí acho que já seria um exagero. Mas eu passaria a você apenas aqueles sobre comportas planas. Não é fácil, é coisa assim de meia hora para cada exercício. Mas se você sentir que entendeu esses exercícios, mas precisa de mais um ou dois para exercitar, é para você que eu estou fazendo essa sugestão. Gente, muito obrigado pela atenção. Espero mais uma vez ter acrescentado algo a esse já vasto patrimônio de conhecimento que você tem e que ladrão algum tirará de você. E espero que você assim mantenha-se firme rumo à primeira fase do ITA. Por hoje é só, esse foi o último exercício. Fazer então para casa, né? Tem uma coleção respeitável de exercícios, se precisar da resolução de algum ou algum auxílio, como sempre, né? A gente está sempre
apostos, e na medida do possível a gente responde imediatamente ou assim que possível. Acredite, você será atendido, você não está sozinho. Falou, abraço pessoal, até breve.